Então, força do Corinthians, Mano Menezes... E a torcida. E o Cássio no gol e a sua torcida jogando em casa. Acho que são esses 3 grandes jogadores do Corinthians. O presidente, né, que está numa função nova, o Augusto, se eu não estou equivocado. O Augusto, eu vi hoje pela manhã uma declaração que ele fala sobre o Veríssimo, deu a entender que o Corinthians tinha feito o que tinha que fazer, que estava com o contrato, que estava tudo em ordem, mas quem faltou com a retidão, isso foi o que deu a entender, tá, gente? Eu não tô aqui afirmando nada, mas pela entrevista que eu vi hoje dele de manhã antes de vir aqui pro programa, que o problema estava no atleta e no seu empresário. Tá uma guerra de versões. Porque que é uma pena, eles porque falam assim... que é o oposto, o Corinthians não assinou, enfim. Que aí dizem do Caio que Paulista, foi o mesmo desenho. Que dizem que ele diz também que o Corinthians não tinha entregado o contrato a tempo, e não ter entregado o contrato a tempo deu tempo para que o empresário do jogador visse outras possibilidades. Enfim, é um imbróglio, mas é um imbróglio que eu entendo que para esse início de temporada, para esse início de gestão do novo Corinthians, iniciamos mal, né? Vamos falar assim. Iniciamos a temporada mal, vamos pensar como gestão. Então o Augusto já tem esse incêndio para apagar, mas a vitória com o golaço do Romero dá respiro. Ele vai ter tranquilidade durante a semana para poder e até trabalhar. O fato do Félix Torres, né, que entrou numa furada, né? Porque ele não estava nem fisicamente bem. Entrou e foi bem. Ele errou um outro passe, mas foi bem no desarme. Teve ali um bom posicionamento, então acabou que gerou uma estreia mais rápida, mas que o torcedor do Corinthians deve falar, não, ó, pode ir, vai embora. Um pouco mais tranquilo, Judas, né? Vai embora, Judas. Sim. E aí o Félix Torres passa uma certa confiança, até porque na seleção equatoriana a gente já viu ele e o Arboleda juntos, são 2 jogadores que cabem muito bem no futebol brasileiro. E são raçudos, né? Demais. Eu acho que assim, a vantagem desse atleta é que ele tem um pouco dessa característica do jogador corintiano. Sim. Que é essa garra, essa vontade, esse querer fazer mais. E se eu não estou equivocado, ele estava jogando no México, né? No Santos Laguna. Se eu não estou falando bobagem aqui para vocês. E isso é positivo para nós, porque o futebol mexicano, ele é aguerrido também, ele é de muito contato, ele é de muita força. Lembra um pouco o nosso futebol gaúcho aqui. Sim. Que se identifica com a forma de jogar do Corinthians. O corintiano adora um jogador que joga, que se lança, ou não? Sim, não e o precisa Mano Menezes, ser com aquela vontade. E o Mano Menezes também tem esse DNA. Então eu acho que ele se identifica. O Corinthians fez um esforço tremendo para trazer o Félix Torres. Trouxe o Gustavo Henrique. Você não acha que o Corinthians também podia estar meio desconfiado que podia perder o Veríssimo? Será? Por isso investiu tanto, né? sei, Colocou tanto esforço nisso. Trouxe 2 zagueiros. Será? Alguém ia ficar no banco. Sim. Desses 3, um ia sobrar. Sim. E é meio curioso. Porque Então, você mas um podia jogar mais grandes. avançado, né? Volante pra meia, não sei. Ou hein? então o Boa Mano às vezes provocação. gosta de colocar 3 zagueiros, ele podia ter alguma ideia de alguns jogos Pode ter 3 ser. zagueiros. Mas Mas uma coisa a se pensar Mas mesmo. porque quando veio o Gustavo Henrique, ok, pode ser uma oportunidade de mercado, enfim, mas quando você parar pra pensar nos nomes assim, porque aí você teve ainda o Raul Gustavo voltando do Bahia, que eu acho bom zagueiro, esse Caetano também é bom zagueiro, que é da base, mas todo esse esforço, e porque o Félix Torres foi uma briga tremenda, que o presidente do Santos Laguna ficou pé da vida com o Augusto de Mello, porque ele contratou o Garro, que eles queriam um Garro pra lá, enfim. Acho que eu me peguei pensando nisso quando eu vi a saída do Veríssimo e essa troca de versões, que tá uma acusação de louco, foi o final de semana inteiro, assim, um empresário, Pode até rolar uma ameaça, ó, vocês estão demorando, ele tá com outras propostas. Aí foi atrás do Gustavo Henrique. Pode ser, não tinha Não sei, pensado dessa pode ser forma, só uma não. teoria, enfim, que eu tô jogando, mas de se pensar mesmo. porque Boa tese. eu acho que o torcedor do Corinthians pode ficar tranquilo nesse sentido. Acho o Veríssimo bom zagueiro, mas você tem o Gustavo Henrique e o Félix Torres que podem formar uma boa Não é zaga. insubstituível, isso sem dúvida nenhuma. Não, faz uma boa zaga. Agora mas tem que melhorar o meio de campo pra frente, né? Eu acho que pra mim, É um time sem inspiração. eu teria renovado com o Renato Augusto. Todos nós teríamos renovado. Eu tenho minhas ressalvas. Eu renovaria. Depende. Eu falei isso no ano passado. Renovaria com o Renato Augusto, mas desde que o Renato Augusto não fosse o dono do meio campo, né? O único cara ali. Porque a gente sabe que não pode contar com o Renato Augusto a temporada toda. É um jogador diferenciado, muito diferenciado. Mas para o que o Corinthians precisa, né? Você não pode contar com o planejamento de ter o Renato Augusto ao longo da temporada toda. Sabe que vai sofrer com problemas de lesão e de intensidade física. Agora, se você criar uma estrutura, uma estratégia, que ele vai jogar meio tempo,
Como o Diniz fez ali com o Fluminense. Se eu criar uma estratégia, que eu tenho um jogador, que ele é peça fundamental, e dependendo do meu adversário, ou eu utilizo ele no primeiro tempo, ou eu utilizo ele no segundo, Isso. eu acho que seria de grande valia Com sim. certeza. Porque o Renato Augusto, ele não só soma dentro do campo de jogo, como fora dele. E futebol, e eu tenho aprendido isso, acho que é um dos aprendizados que eu tive agora à frente da gestão em São Paulo, não basta eu só ser bom tecnicamente, não basta eu só conseguir dar bons resultados, mas o ambiente que eu crio também me favorece. E muitas vezes numa situação de crise, numa situação de cobrança, um jogador desse faz a equipe se manter focada, principalmente com os novos contratados, que não conhecem o dia a dia, que não conhecem a realidade do clube, que não sabem o que é estar no Corinthians.